Fala pessoal, esse é o Pod Segue. E estamos muito felizes que vocês retornaram com a Helena, né? Conta pra gente como é que foi isso, né? Então, a Helena tem uma experiência em outra escola e a gente foi com o intuito. Mesmo sabendo que a escola aqui era boa, a gente foi com o intuito de uma outra coisa, né? Um curso técnico, acrescentar mais alguma coisa. Só que, infelizmente, não foi do jeito que a gente achou. E como a gente já sabe aqui que a escola realmente é boa, uma escola tem uma base muito boa, então a gente voltou com ela. Porque, assim, não tem por que não voltar. Com certeza, né? Retornar pra casa é muito bom. A gente agradece a vocês a parceria. E ela tá bem, já era adaptada, né? E já voltou super. Notas excelentes. E, assim, tá indo muito bem. Agora vamos até se formar, não é isso? Isso aí, depende só dela agora. Gente, obrigada, gente. Valeu. Para tudo, pessoal. A gente tem muito a comemorar, porque a gente está aqui. Tô com a mãe da Camila, que tá voltando para nossa escola esse ano. Aliás, ela estava com a gente há quanto tempo? 10 anos. Há 10 anos. Ficou quanto tempo fora daqui? 3 meses, né? Quer dizer, meio semestre, né? Um semestre, na verdade. Um semestre. Porque foi para a escola pública, mas não se adaptou, né? E aí resolvemos voltar. E conta pra mim o que fez realmente você voltar. Qual é o grande diferencial do SEC? É a qualidade do ensino, né? A gente até tentou, né, na escola pública, mas a gente sabe, né, que devido a todas as questões, né, públicas e de tudo que acontece, é a questão do ensino. De português, redação, que é o básico, né, pro Enem, e infelizmente no ensino público está deixando muito a desejar. E ela é uma excelente aluna, deve ter estranhado muito, né? E aí voltou agora, essa semana, tá uma semana de volta e já tá adaptada, né? Já. Que bom, muito bom ter vocês aqui de volta e ainda pegou agora essa grande comemoração. Já fiz a entrevista com a mãe dela, agora eu tô aqui com a Camila, que ela está uma semana de volta. E como é que foi o retorno à escola? Tá feliz? Muito, muito. Os professores são muito bons, a matéria tá bem fácil, tá muito bom. Que bom, muito bom ter você de volta. Olá, pessoal. Isso aí, mais um PodSec aqui, né? Na escola, hoje nós estamos com os 3 alunos aí, né, Adri? Fala um pouquinho sobre eles. Hoje eu tô aqui com o Júnior, acompanhando aí, em particular, esse podcast. Né? Estamos com os alunos aqui, Brian, do 9º ano, Camila, da 1ª série, Helena, também, da 1ª série do médio. Os 3 alunos têm um fato em comum, né, Júnior? Isso aí, que eles estão retornaram, né? Saíram no final do ano 2024, finalizaram 2024, e no início do ano foram para outra escola, né? Então a gente quer saber um pouquinho dessa experiência aqui com essas... E aí convidamos esses 3 alunos para contar um pouquinho, né, como é que foi essa decisão e o que fez também com que eles retornassem à escola. E que a gente ficou muito feliz de ter vocês de volta aqui, na festa junina tivemos com os pais de vocês, foi muito legal, né, pegamos um depoimento. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer, né, para vocês contarem um pouquinho aqui pra gente, o que motivou vocês a quererem no final do ano 2024 trocar de escola? Foi mais por mudar, assim, experiências novas, né? Ir para estudar no centro, essa ideia de ir para uma escola nova, uma escola diferente, né? E sair de conselheiro seria um motivador? Para a escola que eu fui fazer um curso técnico, né? Você foi pro Então você tinha interesse em fazer um curso técnico? Tá. Camila? Eu acho que eu tava muito acostumada aqui já, eu tava aqui há muito tempo, eu queria coisas novas, eu mudei pra uma escola que era integral, aí ela tinha um itinerário diferente, ela é ETEC, aí tem matérias que não tem aqui, diferentes, sobre tecnologia, meio ambiente, essas coisas. E você tá aqui há muitos anos, né? Desde o jardim. Desde quando você 3. tá aqui? Jardim 3. 2015 eu acho que eu entrei. Brian? Eu fui mais pelos meus amigos, mano, pra não ficar aqui, tipo, sem ninguém. Aí eu fui pra lá. E precisando no centro também. Por ser no centro. Você queria também ser de conselheiro? Não, é porque eu fui mais pelos amigos. Os amigos foram. Então, na época da mudança, como é que foi aquela coisa de sair aqui da escola? Chegou o final do ano, opa, vou trocar de escola. Vocês se sentiram mais inseguro ou mais motivado? Mais inseguro. Brian. Camila? Os dois, eu acho. Eu tava meio animada, mas eu tava insegura porque eu tava muito acostumada com aqui, então eu não sabia como que ia ser a outra escola, mas eu tava feliz até. Helena? Eu fiquei, assim, animada, mas porque eu já troquei muito de escola, né?
Não muito, mas já troquei de escola. Algumas vezes eu trocou. Algumas vezes. Mas também fiquei assim, um pouco triste por deixar meus amigos, né? Porque você entrou aqui no sexto ano. Sexto ano. Então vamos lá, como é que foram as primeiras impressões quando vocês chegaram nessa mudança que vocês fizeram no início do ano? Chegaram na nova escola, e aí teve alguma coisa que vocês estranharam logo de cara? Conta um pouco pra gente como é que foi essa adaptação na escola que vocês optaram. Vamos lá, Eliana. Primeiro dia, cheguei na escola nova. Cheguei lá e na aí? escola. Como é que foi? Novos amigos, novo ambiente. O ensino daqui parece que é melhor do que o de lá, tipo, em qualidade, sim. Foi a primeira percepção sua. Primeiro dia de aula, você já sentiu isso? Quando você entrou na sala de aula, o que você estranhou? Sala de aula legal, os colegas? Era boa sala, mas tipo, parece que o ensino não era tão bom quanto daqui. De cara você percebeu isso? Então. Camila? Eu também, comigo foi a mesma coisa. Eu achei um conteúdo muito vago e lá não tem livro lá. Então, era só o que os professores passavam. Eu achava que eles passavam pouca coisa, sabe? Eles explicavam, mas eles passavam pouca coisa. Eu achava muito vago o conteúdo. Helena? Mais ou menos a mesma coisa, porque eu achei o conteúdo fraco. Achei muito fraco. E nas primeiras semanas que eu cheguei, não tinha livro ainda. Então era também só o que o professor passava. E não gostei, assim, disso, né? E também diferente, que lá é muito maior, né? Tipo, a estrutura é bem maior e eu acho que, os professores, por mais que, 40 cabeças, né, dentro de uma sala de aula, é óbvio que não vai dar tanta atenção. Mas eu achava os professores muito distantes, assim, estão lá pra dar aula e ir embora. Sem envolvimento nenhum com vocês. Sim. Não tem aquela atenção e o carinho que tem aqui, né? E aí, quando que vocês perceberam, né, que vamos botar que aquilo que vocês estavam de expectativa não era mesmo aquilo que vocês esperavam? E aí, né, porque chega assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quando você falou que foi assim, que você percebeu a decepção. Falou, opa, não era o que eu esperava. Teve algum episódio específico ou foi um conjunto de coisas? Então, eu acho que teve alguns episódios de alguns professores que davam uma matéria, assim, eu fui comparando com as minhas amigas de outras escolas. E a matéria de lá estava muito atrasada em relação a todas as outras escolas. Então, isso aí já me desanimei um pouco. E também algumas coisas erradas mesmo que os professores passavam. Teve um episódio com uma professora de inglês que ela passou uma questão errada. E quando eu fui perguntar, né, questionar pra ela, ela foi super ignorante comigo. Então, fiquei bem chateada. Entendi. Helena ficou quanto tempo fora? Eu fiquei até abril, né? Até abril? Até abril. Retornou em maio. Eu comecei... Finalzinho de abril, né? Foi final de abril. Ok. Camila? Eu acho que o meu foi depois das provas. Eu já tava achando o conteúdo muito, muito fraco também. E aí chegaram as provas, né? Eu achei as provas muito fáceis a nível que você não precisava estudar nada. Você prestava atenção na aula e as questões eram muito fracas, sabe? Eram muito fáceis. O conteúdo que os professores passavam era, a maioria foi revisão do ano passado, que a gente já tinha aprendido, e tiveram coisas que eles não tinham visto ano passado naquela escola, e aí eles tiveram que passar de novo, então eu fiquei vendo o mesmo conteúdo, acabou que eu fiquei parada comparando a outras pessoas. Então eu fiquei muito atrasada, tanto que eu cheguei aqui, eu não sabia praticamente nada de matéria nenhuma, eu tive que começar do zero. E você retornou, tem o quê? 15 dias? Eu voltei dia 2 de junho, eu acho. Logo, eu voltei no último dia da P3. Exatamente, logo você aprontou e estava na nossa festa junina, né? Estava na nossa festa caipira, gostei de ver. E você, Brian? Não aconteceu nada muito assim, né? Pra mim foi só o conteúdo mesmo, foi fraco e eles precisaram explicar muito bem essa matéria, não precisa entender muito. Quanto tempo você ficou fora? Eu voltei em fevereiro, não lembro quanto tempo. Logo no início, foi né? rápido, né? Acho que foi bem rápido, né? Foi rápido. E vocês foram para escolas diferentes? Algum foi para a mesma escola? Não. Não. Acho que não. Cada um para uma escola. Você foi para Senai, né? Você foi SESI, né? E vamos lá. O que levou vocês a tomar essa decisão de voltar? Foi vocês que sinalizaram para os pais? Ou os pais também já tinham percebido alguma insatisfação? Partiu de vocês ou da família de vocês? Em conjunto? Conta pra gente como é que foi essa coisa, para tomar essa decisão de voltar pro SEC. Foi em conjunto, lá em casa foi em conjunto, tá? A gente entrou em um consenso, né? A gente conversando que
eu não queria perder um ano em um conteúdo fraco. Eu ia basicamente perder meu primeiro ano, né? Que loucura, verdade, né? Então, E aí logo sua família te apoiou, você começou a relatar o que estava acontecendo e tomaram a decisão em conjunto. Camila. Então, eu já tava reclamando bastante do conteúdo lá, né? Eu comparava muito com o ano passado aqui. Aí, quando eu fui falar com a minha mãe, antes de eu falar com ela já tinha percebido que eu tava querendo voltar. Só que foi muito rápido, porque eu vim aqui na frente da escola na terça-feira e na sexta eu já tava eu já tinha assinado tudo e eu já ia voltar segunda-feira. Que legal. Mas legal. ela percebeu. Ela percebeu. E Brian? Foi em conjunto. Também. Tipo, eu não tinha gostado, né? Aí minha mãe percebeu que eu não tava gostando, não tava me esforçando muito. Eu cheguei meio mal, assim, na escola. Aí ela me perguntou o que aconteceu, eu falei que não tinha gostado da escola, que o conteúdo era fraco. Aí ela falou se eu queria voltar pra cá, eu falei que queria. É verdade, sua É mãe isso aí. foi ligeira Foi logo no rápido, comecinho do ano, né, o Brian? Ela percebeu rápido, né, Brian? Interessante, né? Conjunto, então, todos, na verdade. Show. E aí, vamos botar, quando vocês voltaram aqui, teve alguma coisa que vocês sentiam muita falta, que parecia até que era melhor do que antes, quando vocês estavam acostumados? O que vocês acham assim que chamou atenção? Aqui? Eu acho que foi os professores mesmo, né? Porque aqui eles dão muita atenção e eles explicam a matéria quantas vezes forem necessárias. Você pode perguntar 15 vezes que eles vão explicar 15 vezes. E os resumos mesmo do caderno, eu acho que aqui é muito bem explicado, é muito fácil de entender. Isso eu senti muita diferença. Que ótimo. eu senti falta dos professores também, com certeza. E também dos meus amigos, né? Mas os professores, com certeza. Sim. Eu também fui mais professor, porque eles são mais atenciosos aqui. Lá eles eram mais distantes, assim, mais afastados dos alunos. E tinha muita gente também. Interessante, né? Vamos lá, e como é que vocês comparam então o ensino do SEC, né, com esse da outra escola? Qual é o maior diferencial para vocês, né, na opinião de vocês, daqui que o SEC oferece que essa escola não oferecia? Eu acho que, na minha escola, pelo menos, eu não tinha nem tido prova ainda, nenhuma prova, mesmo a gente estando já em abril. Sim. Então, eu acho que o ensino é muito diferente, o ensino da minha outra escola é muito fraco mesmo. E eu ficava alguns dias o dia todo na escola, né, por causa do curso técnico. E eu também achava que o curso técnico era, assim, tava perdendo tempo. Que coisa. Ali. E muito diferente, sendo daqui muito melhor. É bom, né? Que bom. Camila. Eu acho que o livro mesmo, porque, como eu falei, lá não tem livro, então os professores passavam o que eles queriam, sabe? E, tipo, na hora de fazer prova, não tinha onde consultar. Tipo, era o caderno e só. Aí eu acho que... Essa parte pedagógica toda... Fez a grande diferença, pelo visto, né? livro, material, professor, atenção, ambiente. né? É porque faz muita... A gente às vezes acha que não, mas faz muita falta um livro só, sabe? Pra você consultar quando você tiver dúvida ou quando você for fazer algum dever, né? Lá era dever só no caderno também, se o professor quisesse passar dever, porque alguns nem passavam. Você ficava perdido, né? Tipo, aí complicado. Vou estudar por onde? Vou fazer o quê? E eu ficava o dia inteiro na escola também. E aí eu ficava lá meio que pra nada, porque eles explicavam um pouco, passava coisa no caderno, mas não tinha muito, eles não davam muito como eu treinar, o que eu tinha aprendido. Então, vocês, principalmente que foram pra escola técnica, sentiram, na verdade, que estavam perdendo tempo. E um dia inteiro, né? Porque é integral. Pra nada. Entendi. Brian? Porque sei lá, era muito mais fraco daqui. Aqui era muito superior. Com relação a livro, essas coisas assim. Tem uma professora que ela passou um monte de coisa no caderno, mas não explicou nada, ela só passou e deixou de copiar. Aí eu não entendi nada. E aí não dava nem pra perguntar. Não. Então, ou seja, é o método, o ambiente, e o método de ensino, o ambiente, o material, é um conjunto, né? E o que deixou vocês mais felizes quando vocês voltaram? Tipo aquela coisa que vocês reencontraram, nossa, que deu aquela alegria. Pequeno detalhe, às vezes, que falou, igual aquela história que eu contei pra vocês, nossa, aqui no SEC é assim, que bom. Foi reencontrar os professores. E meus amigos também. Foi uma festa, deve ter sido, né, quando vocês retornaram? Mais ou menos. E Camila? Eu acho que também foi os professores, o conteúdo, porque mesmo eu voltando bem, tipo, quando alguns professores já tinham passado o conteúdo que vai cair na prova de agora, mesmo assim eu consegui entender bem, os professores voltaram, me explicaram tudo do zero. Que legal, né? E vocês tiraram boas notas, né? Porque pegaram a prova, não foi? Você pegou a Não. P3, né, Helena?
E eu Camila fiz não pegou prova, não. já veio com, né, o Brian já O Brian pegou já tudo. pegou tudo, Porque praticamente né? pegou do início, né, Isso aí. Brian? Alguma coisa, Brian, acrescentar? Os professores e o acolhimento também mesmo. Isso aqui recolhe muito melhor do que lá. Geralmente, tipo, chegou e deixa pra lá, tipo, é novo e fica lá. Interessante. Não tem aquela atenção que o SEC dá, né? Então vamos lá, qual o conselho que cada um de vocês pode dar para um aluno que está pensando em sair do SEC porque quer conhecer o centro, uma escola nova, que está aqui há muito tempo, está na dúvida? Eu acho que toda experiência é válida, né, para as pessoas, mas eu acho que tem que ver muito bem como que é a escola, qual que é o método de ensino, os professores. É bom procurar saber alguém que já estuda lá, porque a chance de se decepcionar é muito grande. Legal, Camila. Exatamente. Tem que ver se é realmente isso que você quer pra sua vida, né? Realmente quer mudar. É bom mudar, né? É bom ter novas experiências, mas tem que analisar toda a Sim, situação. colocar na balança, sim. né? Porque também você pode ter novas experiências sem obrigatoriamente ter que mudar de escola, né? Pode fazer novos amigos, né? Até que ponto que uma decisão dessa, né, interfere tanto na vida de vocês sem saber detalhes, né? É o que Camila acho que resumiu também, Helena, que pode se decepcionar para realmente conhecer. Porque às vezes tem uma expectativa, não é isso, pessoal? Pelo que a gente conversou aqui, vocês tinham uma expectativa e que ficaram desapontados, na verdade. Todos mudaram para a escola no centro? Não, eu não. Não. Você mudou para o centro. Você também. Me diz a logística disso. Foi boa ou ruim? Porque assim, o tempo que leva para sair daqui de Conselheiro, para ir para a escola, isso que aqui é mais perto. Afetou a rotina de vocês? Foi um peso também? Não? Eu tive que só acordar um pouquinho mais cedo, porque eu já moro longe, então eu já tenho Já que tá acordar cedo de qualquer maneira. Mas eu tive que acordar um pouquinho mais cedo, porque conselheiro não, centro é mais trânsito, né? Aí, Tomou mais tempo também. Toma um então. pouco mais de tempo. Para você também, Brian? Eu tive que acordar mais cedo, aí saía de lá 1h10. Aí até cheguei em casa dava umas 2, 3 horas da tarde. Aí não tinha como almoçar, aí tinha que chegar no hora do café, basicamente. Então isso também atrapalha, já né? atrapalha bem, né? E para você não houve alteração? Porque foi... Não, mais ou menos. Só que a escola lá começa às 7 horas a aula, aí eu tinha que sair 6h45 de casa. E era integral, né, Camila? Era integral, era das 7 até, alguns dias era até 4h35 da tarde. Então tá bom, gente. Então tá ótimo. Agradecer vocês Obrigado aí. por terem participado conosco. Obrigada. Fizemos a entrevista com os só com a do pais, Brian não, né? é. Mas fiz com as mães de vocês. E é bom, né, vocês escutar agora vocês. E deixar aí, né, esse Isso aí. exemplo aí, essa... E aí, o John, aquele negócio, né? Pede o pessoal lá pra assistir no canal do YouTube. Agora eles fazem o recado. Como é que vocês sabem muito bem que vocês assistem Isso o canal aí, do YouTube? Como é que fala? Quem vai falar ali olhando pra câmera? Deixa seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificações. Isso aí, Exatamente, boa. não é tão difícil assim, né? Não. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigada.